pergunta é a seguinte: quais foram os organismos iniciais? Nós não temos nenhuma evidência. Nós temos algumas hipóteses. Qual era a composição do oceano ou da atmosfera primitiva, onde esses tais organismos teriam supostamente surgido? Nós não temos nenhuma evidência, nós temos hipóteses. Quais seriam as condições dessa atmosfera ou desse oceano primitivo? Nós não temos nada, nenhuma evidência, nós temos apenas hipóteses. Quais seriam os mecanismos que teriam feito com que essa evolução supostamente teria acontecido? Nós não temos mecanismos, nós temos apenas hipóteses. Para aqueles que acham que eu estou brincando, qual a primeira lei da biogênese? A lei da vida gera vida, exato. Já imaginaram a evolução? A evolução vai contra a lei e diz que não vida gerou vida. Eu digo, todo livro de biologia começa criacionista. Vida gera vida. Depois eles tentam mostrar o contrário. Mas começa desse jeito. A proposta que eu tenho, e que eu sempre menciono para as pessoas, é que quando nós temos essas duas ideias, de um lado, evolucionismo, do outro lado, criacionismo, teoria naturalista e teoria criacionista, nós temos a ideia de um desenho inteligente, que é a proposta de como as coisas apareceram dentro do criacionismo. E deixe-me apenas esboçar rapidamente, eu vou trabalhar isso com mais detalhes durante os outros dias, principalmente quando nós tratarmos dos códigos secretos, vocês vão entender o porquê disso. Uma das coisas interessantes, quando nós olhamos para a natureza, nós percebemos que tudo possui um desenho, e um desenho muito inteligente. Mas o desenho inteligente apenas aponta para um desenho inteligente, só. O desenho inteligente não fala de um criador. Dentro da teoria do desenho inteligente, tem um grupo que são os criacionistas. Eles dizem que a causa do desenho inteligente é um criador. Mas não necessariamente um, pode ser 10, podem ser 20, 100, 500, ou um só. Dentro do dentro do criacionismo, tem um grupo que é chamado criação especial. Dentro desse grupo de criação especial, eles creem que o Criador é um ser, ele é pessoal, ele é onipotente, ele é onisciente, tudo mais, super poderoso, mas também não é tratado absolutamente nada a respeito de quem é esse ser. Isso é ciência. E a ciência termina aí. Quando eu discuto teologia, ou seja, que Deus criou o mundo, você fala, eu pensei que isso fosse ciência. Não, isso é teologia. Eu não tenho como provar que o mundo foi feito em 7 dias. Desculpe-me, em 6. É que o 7º ele descansou. E todo mundo gosta do descanso, então é bom incluir o 7º já na semana, que fica bom, né? Mas a ideia é que não tem como fazer isso cientificamente. Isso aí é fé, é crer. Quem é o Criador? Isso não é problema da ciência. O problema da ciência é provar que existe um Criador. Quem é o Criador é outra história. Agora é interessante porque essa ideia do desenho inteligente, do design inteligente como ele é conhecido, muitas pessoas nas universidades têm dito o seguinte: isso é uma tentativa dos evangélicos ou de gente que crê em alguma coisa em achar uma metodologia científica para falar da fé deles. Ou seja, já que eles não conseguem brigar com o darwinismo, vamos produzir alguma coisa que dê para bater meio de perto. Para informação disso, eu recebi isso numa universidade, um professor, depois assim na aula de perguntas, falou assim: mas essa ideia do desenho inteligente é simplesmente uma contraproposta à teoria da evolução. Eu falei, o senhor está redondamente enganado. Por quê? Porque a tese do relojoeiro, onde está baseado o desenho inteligente, foi desenvolvida por William Paley no ano de 1802. Darwin leu os livros dele. Ou seja, a tese, a teoria do design inteligente apareceu pelo menos 50 anos antes da teoria darwiniana. Se alguma coisa está tentando combater alguma coisa, é o darwinismo tentando combater a teoria do desenho inteligente. Agora, não fiquem intimidados lá na escola, não, porque o pessoal vai falar para vocês, isso é uma proposta dos crentes, tá bom? Eu acho interessante, porque é uma proposta muito boa, se for dos crentes. Porque muitas pessoas acham que os crentes têm, sabe aquele cérebro mais ou menos de uma cilindrada só? Você compra o carro, vem com aquele negócio, carro de 16 válvulas, motor 1.0, você fala, nossa, isso daí sobe até a parede.
Daí depois você pega para fazer a sua primeira viagem, você percebe que ele não sobe nem uma rampinha leve. Você está com o seu pé lá no fundo, já chegou quase no asfalto e o carro não passa dos 80 ainda. Esse é 1.0. Esse é o cérebro de muitos crentes também. Não passa dos 80. QI. E Deus nos chama para termos a mente de Cristo. Eu pergunto, qual QI que você tem? Estudar faz bem. Sempre fez bem. Isso nos ajuda a conhecermos um pouquinho melhor o Criador. E para aqueles que gostam de pensar um pouquinho, deixa eu dar algumas ideias para vocês aí. Apenas algumas considerações só para levantar. Muitas pessoas falam, não, mas o criacionismo é coisa religiosa. Não, não é. Veja um exemplo, Dr. Michael Denton, ele disse o seguinte: pelo contrário, a inferência de planejamento, teoria da criação, é uma indução puramente a posteriori, significa depois que nós examinamos as evidências. Ela está baseada numa aplicação inexoravelmente consistente da lógica e da analogia. Guardem essa última frase. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas ela não depende de pressuposições religiosas. O que eu quero dizer com isso? Aceitar que existe um Criador é um ato racional, perfeitamente racional, uma questão de causa primária. Aceitar quem é o Criador, isso daí é um ato de fé. Isso é uma questão, uma pressuposição religiosa. E nós precisamos entender a diferença dos dois. Porque tem muita gente lá na escola brigando com o professor de biologia, falando, não, mas Deus criou o mundo, Deus criou o mundo. Se o seu professor é ateu, ele não vai acreditar que Deus criou o mundo. Ele nem crê que Deus existe. Digo isso porque isso é a fé do ateu. O ateu, como aquele que crê em Deus, não tem como ir no laboratório e provar que Deus existe. Também não tem como provar que Deus não existe. Tudo uma questão de fé. Como eu brinco com o pessoal, tem uns que têm fé de mais, outros fé de menos. Então é sempre esse processo. Para aqueles que entendem de cacofonia, sabem do que eu estou falando. Esse é um problema sério. Um problema muito sério. Um problema muito interessante para nós trabalharmos. Por quê? Em última análise, quando nós tratamos da proposta de uma boa teoria, a teoria ela tem que estar baseada em argumentos sólidos. Quando as pessoas dizem fé e ciência não se misturam, exatamente o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer religião? Se a ideia é religião, tem algumas coisas que realmente não se misturam. Eu não tenho como provar que você nasceu de novo. Já pensou que maravilha? Você chega lá vibrando e fala, pai, mãe, fui lá para aquele acampamento de jovens, nasci de novo. Seu pai fala, ótimo, vamos fazer um teste de DNA. Leva você para o laboratório e vai fazer um teste de DNA. Teu DNA é exatamente igual àquele que você era antes, não mudou nada. Pelo menos eu espero que não. Vai ver que você está mutando, está virando um mutante aí, qualquer hora eu posso levar você nas minhas palestras, mostrar um exemplo de ET, coisa parecida assim. Mas tem como provar que você nasceu de novo em Cristo? Cientificamente falando, a resposta é não. Isso não. Então é importante nós percebermos que quando nós tratamos de ciência, ciência tem que estar baseada em certos conceitos. Se você puder dar uma olhadinha ali, baseado em observações científicas, que é o caso do criacionismo, da lógica científica, de leis científicas e de testes científicos. Então, num esboço rápido sobre ciência, essas são algumas ideias que eu gostaria de traçar para vocês. Mas dentro das considerações, eu gostaria de fazer mais algumas pequenas. Primeiro, as pessoas dizem que ciência e fé não se misturam. Interessante, universidades como Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, todas elas começaram como centros de estudos teológicos. Não é interessante? As pessoas falam para mim, mas por que você dá esse tipo de palestra na igreja? Eu falei, porque é normal. Por que não? Mas na igreja é para falar apenas de coisas espirituais. Eu concordo. Plenamente espirituais. Quando eu falo de ciências, eu estou tratando do quê? Quando a gente está falando a respeito do Criador, nós estamos falando do quê? Todas elas se originaram desse jeito. Essas grandes universidades. E as pessoas não gostam de ler história.
Isaac Asimov, na década de 80, ele disse que deveria ser eliminado da área de ciências tudo aquilo que se refere a Deus ou tem qualquer relação, conotação com Deus. Kepler era cristão. Vamos tirar as 3 leis de Kepler, as leis planetárias. Pensou que legal? A gente não conseguiria mandar mais satélite nem espaçonave para lugar nenhum, se a gente fosse seguir a ideia do Asimov. Isaac Newton era cristão. Já imaginou o que aconteceu com a física clássica? Vamos tirar Newton e tira a física clássica também. Eu começo a perguntar, sabe? Deixa eu continuar, daqui a pouco eu falo para vocês o que eu iria perguntar. Leonhard Euler, um dos maiores matemáticos que o mundo